Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo do reino animal. O reino animal é de uma diversidade incrível. Hoje iremos trabalhar o filo molusco, que dentro do reino animal também possui uma diversidade maravilhosa. Mas, para a gente conhecer mais sobre o filo, para a gente entender a sua importância na nossa vida, no ecossistema, na economia, fique aqui que nós vamos aprofundar no conteúdo. Já aproveite também, pegue lá sua xícara de café, seu copo com água, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno e a chitara apareceu. Mas com chitara, café, borracha, lápis e tudo, vamos aprofundar no conteúdo. Também não esqueça de já curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também e se inscreva, bicho, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, topado de molusco, agora sim, com muito molusco, no meio da Amazônia brasileira, com a maior diversidade biológica do mundo. Então, né, galera, chitara aqui novamente na aula. Você não é um molusco. Você não é um molusco. Nope. Quero ver quando a gente estiver estudando os parentes da chitara, se ela vai aparecer. Mas enfim, para usar ela como codificação. Mas enfim. Então, galera, continuando no nosso assunto, eu vou deixar aqui como codificação a diversidade deste grupo. Então, vocês já estão observando aí, passando uma diversidade incrível de molusco. Então, primeiro, nós vamos estudar os grupos lá na frente, tá? Vamos estudar na decodificação cada um desses grupos e a característica do filo em geral. Mas aqui vocês já estão vendo passar aí um caracol. Depois eu digo qual grupo ele pertence. Estão vendo também um polvo, né? Lula, este cara aqui que é incrível, eu acho ele muito bonito, parece muito com um caracol, mas ele é marinho, é uma outra história. Lá na frente nós vamos ver também o que é ele. E outra diversidade de grupos menores de moluscos que está aparecendo aqui para vocês, mas que fazem parte do filo e são importantes também no nosso estudo. Beleza, galera? Então, olha que diversidade magnífica. Mas, para a gente entender como esse grupo se formou, as principais características e como ele está separado dentro do filo, vamos aprofundar no conteúdo. Então, galera, eu acho que a chitara vai ficar aqui o vídeo inteiro. Vai estar usando crachá agora. Enfim, vamos lá. Então, galera, para a gente aprofundar no conteúdo, conhecer mais sobre o filo, vou projetar aqui para vocês o nosso holograma e aí a gente já aprofunda no filo. Opa, peraí, aqui, achei, muito bem. Pronto, está aí aparecendo para você agora o nosso holograma e vamos aprofundar no conteúdo. Primeiro, este grupo é chamado então de molusco porque eles têm o corpo mole. Eita, professor, que piada ruim. Isso não foi uma piada, meu filho, isso é a realidade. Molusco, corpo mole. Enfim, biologia é assim. Então, essa é a principal característica do filo. Vamos verificar agora característica por característica, vendo quais são as novidades e aquelas que já são mais velhas dentro do reino animalia. Então, essa aqui já é mais velha dentro do reino animalia, vocês já conhecem. Esses indivíduos, bem como os anteriores a eles, eles são animais triblásticos, ou seja, possuem os 3 folhetos embrionários.
Tem mais ainda, esses animais são celomados, isso já aparece como uma novidade, embora lá os anelídeos também o tenham, mas no molúsculo ele é uma novidade. Nós temos ainda, esses indivíduos não têm metameria, ou seja, eles não têm um corpo segmentado como os anelídeos, essa é uma diferença entre molusco e anelídeo. Uma outra diferença aqui, e aqui já partindo para uma característica mais peculiar do filo. Agora sim, esses animais, eles possuem o sistema circulatório, pode ser de duas formas, aberto e fechado. O que é isso, professor? Eles têm sistema circulatório, o processo de troca gasosa e de nutrientes aqui não ocorre por difusão célula a célula, como em outros animais. Eles possuem sistema circulatório como os anelídeos, só que neste caso aqui, o sistema circulatório deles é um sistema que pode ser aberto ou fechado. Como é que é isso? Ora o sangue está correndo por dentro de vasos e artérias, e quando só corre por dentro de vasos e artérias, o sistema é fechado, e quando o sistema é aberto, esse sangue extravasa para fora dos vasos e artérias e depois entra novamente. Então, no caso de algumas espécies de molusco, o sistema circulatório é aberto. Do sistema respiratório, esses indivíduos também possuem sistema respiratório, né? Se tem sistema, mais ou menos aqui para vocês um macete. Se tem sistema circulatório, obviamente tem que ter sistema respiratório. Por quê, galera? Porque o sistema circulatório ele só tem duas funções. Quais são elas? Basicamente, que é entregar nutrientes a todas as células do corpo, bem como fazer as trocas gasosas dessas células. Entrar oxigênio, na maioria das vezes, que é o que esses animais precisam, e retirar o gás carbônico que sai como, então, resíduo do metabolismo celular. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, nós temos vídeo aqui sobre metabolismo celular, né? Todo o processo, desde fermentação, que aí são com seres unicelulares, mas nós temos a respiração celular, que é com seres já pluricelulares e heterotrófico, que é o caso dos animais. Então, o sistema circulatório serve para fazer as trocas gasosas e para distribuir nutrientes entre as células. Então, obviamente, como é que é feita essa troca gasosa? A partir do processo de respiração. Só que esses molúsculos, eles possuem então, 3 formas de troca gasosa. Como eles podem ser animais aquáticos, eles têm, então, um sistema respiratório branquial. Como eles podem ser animais terrestres, eles possuem o sistema respiratório pulmonar. E como eles possuem uma pele muito fina e para melhorar a eficiência do processo respiratório, eles também podem fazer a chamada respiração cutânea. Então, eles têm 3 formas de respiração. Beleza? Vamos ver ainda o que temos a mais aqui. Deixa eu procurar para vocês. Além disso, esses animais, então, eles são protostômios. Aí, aqui é um detalhe, né? Só para lembrar lá que o blastóporo, ele, neste caso, dá origem à boca, né? Depois, isso muda, mas é mais lá na frente e a gente, no final, monta o nosso cladograma e vamos verificando todas as novidades evolutivas dentro dos grupos e dos filos, beleza? O que mais? Procurar aqui. Uma coisa muito interessante. Esses animais, dentro da sua estruturação corpórea, eles possuem simetria bilateral, mas além de possuir a simetria bilateral, eles têm um corpo organizado em pé, olha só, cabeça e massa visceral. Essa é a distribuição do corpo desses indivíduos. Então, possui uma cabeça onde estão órgãos do sentido. Eles têm tentáculos que podem ser químio ou táteis. Eles têm essas duas funções. Eles possuem olhos e, em alguns casos, esses olhos são bem desenvolvidos. E no pé, obviamente, está o processo para locomoção. Então, esses animais são pé grande, eles têm um pé enorme e o pé dele, então, é utilizado na locomoção. Já vou deixando aqui para você o
a nossa representação, né? Retirando a lista aqui, que são das características, e já deixando para você aí a representação corpórea anatômica deste indivíduo, tá? Então vocês estão vendo aqui, obviamente, isso aqui é de um caracol, nós vamos ver o grupo dele. Em outros animais o processo é parecido, mas nós estamos utilizando isso daqui como genérico, mas é parecido, mas há algumas diferenças e tem uns grupos que são bem complexos. Mas nós temos aqui uma forma genérica da organização corpórea desses indivíduos. Então vocês estão vendo aí boca, né, a manta desses animais, a concha lá em cima, e abaixo da concha está então a manta desses indivíduos. É essa manta que as células vão fazendo o seu processo metabólico e ela vai sintetizando a base calcária, esta concha que está em cima. Então nós temos concha, manta logo abaixo, todos os órgãos desses animais, na massa visceral, que nós chamamos da distribuição corpórea. Nós temos ainda aqui a cabeça, e vocês estão vendo então cabeças com tentáculos e olhos. Olha só que interessante. Abaixo está a boca, e neste caso aqui não são todos que têm, mas este caso específico possui. Eles têm essa estrutura chamada de rádula, é muito interessante. Tem algumas calcificações que parecem com dentes, que ele utiliza então para raspar o substrato e retirar a comida que ele necessita. Então ele passa ali no substrato, essa rádula, ela vai raspando como se fosse uma serra e vai retirando essa comida e ele vai comendo então. E essa rádula então é como se fosse uma língua, ao mesmo tempo dentes, que ele utiliza então para a sua nutrição, para obter alimentos. Aí tem a boca, como nós já vimos, e abaixo, então toda essa estrutura aqui é a cabeça, com todos esses órgãos do sentido que nós já falamos lá anteriormente. E abaixo, então, cabeça, massa visceral, e abaixo está o pé para a sua locomoção. E esses animais têm uma característica interessante, porque eles, ao ponto em que eles estão se movimentando, esses animais, então, eles vão depositando ali uma substância meio que escorregadia, gelatinosa, por onde, então, eles vão escorregando e andando para seguir o seu caminho. Por isso, eles são tidos como lentos, né? Devagar. Mas, enfim, e isso para os terrestres. Nós vamos ver que nos aquáticos o processo é um pouco diferente. Inclusive, nos aquáticos eles são turbinados. É isso mesmo, galera, turbinados. Então nós temos aí todas as distribuições, vocês estão vendo aí no nosso desenho, mas tem ainda uma novidade aqui, uma curiosidade sobre esses animais que não seria legal se fosse em nós. Em alguns casos, o ânus desse animal está em cima da cabeça. Olha que interessante. Então, ele defeca ali em cima e as fezes caem em cima da cabeça do indivíduo. Que maldade, né? Da evolução, um bagulho desse. Mas, enfim. Difícil, né? A vida de um caracol. Mas beleza, galera. Então, vamos aprofundar ainda mais no conteúdo aqui. Ver o que nós temos ainda a respeito desses indivíduos. E melhorar a nossa compreensão do grupo. Então, só para finalizar, esses animais, eles podem ser dioicos, aqui do processo reprodutivo deles, que não ajuda bastante, não ajuda muito, porque pela diversidade do grupo, nós temos uma diversidade também no processo reprodutivo. E aí, isso não ajuda muito, mas é interessante a gente observar. Por exemplo, eles podem ser monóicos ou dioicos, ou seja, são hermafroditas e tem espécies que possuem os dois sexos. Eles têm o desenvolvimento direto e indireto, ou seja, alguns possuem fase larval, outros não têm fase larval. E o processo de fecundação pode ser interno e externo, ou seja, em alguns casos o macho deposita o sêmen dentro da fêmea, do corpo da fêmea, em outros casos machos e fêmeas jogam seus gametas no ambiente externo e eles se fecundam ali. Então, uma diversidade também gigantesca dentro do filo. A única coisa que eu não posso ter aqui, e aí sim muito interessante, é que esse grupo já não possui mais
a reprodução assexuada. Eu não tenho reprodução assexuada aqui, eu só tenho reprodução sexuada. Talvez por isso a diversidade do grupo seja tão grande. Beleza, galera? Sentiram aí? Já estamos vinculando algumas informações importantes dentro da biologia. E mais, agora sim, para a gente fechar as características do filo na parte específica geral, nós temos então o seguinte: esses animais dentro do seu sistema excretor, que eu vou estar mostrando agora novamente na imagem aí para vocês, eles conseguem já, como novidade evolutiva, converter amônia em ácido úrico para o seu processo de excreção. Isso é muito interessante porque a amônia é muito mais tóxica do que o ácido úrico. Então, nesse caso, isso melhora do ponto de vista da sobrevivência desses indivíduos, porque eles passam a produzir uma substância menos tóxica. Tranquilo? Então, vamos agora aprofundar mais no conteúdo, vendo grupo por grupo desses animais. Então, galera, aprofundando nos grupos, nós temos então como primeiro exemplar o grupo dos gastrópodes. Como a etimologia da palavra já diz, nós temos então as vísceras em cima dos pés. Gastrópodos, ou seja, gastrópode é as vísceras em cima dos pés. Basicamente é isso. Os representantes deste grupo, as espécies que pertencem a ele, são de lesmas, caramujos e caracóis. Esses indivíduos, eles podem ser aquáticos ou terrestres, mas uma característica importante deste grupo é que dentro do filo molusco, os únicos com representantes terrestres são do grupo dos gastrópodes. Ou seja, você está andando, passeando por ali, viu um molusco, está na terra, é um gastrópode, porque é o único que tem representantes terrestres. Beleza? Nós temos ainda o seguinte: esses animais, eles podem ter no seu sistema respiratório pulmonar, como são terrestres, sistema branquial, como são aquáticos, e também, além das duas estruturas, possui também a respiração cutânea. Uma outra característica, já vimos isso, mas é bom detalhar, esses animais, ou melhor, este grupo pertence a animais a ele com conchas e sem conchas, que é o caso dos caramujos e caracóis, e as lesmas sem a concha. Para finalizar este grupo, estes animais têm ainda a reprodução a partir de uma característica que eles são monóicos, ou seja, eles são hermafroditas, e no momento da fecundação ou da reprodução da cópula, os dois saem grávidos, os dois saem fecundados. E o seu desenvolvimento é um desenvolvimento direto. Não existe a fase larval de um caramujo, por exemplo. Dentro da importância do grupo ainda, eles estão presentes na gastronomia. Nós comemos caracóis, né? No caso, vocês sabem muito bem disso, no escargot. Escargot é basicamente caramujo, caracol. Claro, você não vai sair comendo qualquer caramujo por aí, até porque eles são vetores de doenças. Algumas espécies também, quando introduzidas de forma inadequada, sendo espécies exóticas, podem provocar desequilíbrio ambiental, como é o caso do caramujo africano, que é aquele cara mais presente aí no território brasileiro, né? Basicamente em todo lugar tem um caramujo africano. No território brasileiro, em todo lugar tem um caramujo africano. Será por quê? Porque é uma espécie exótica, veio para cá, foi introduzida, se adaptou muito bem, sendo espécie exótica, não tem predador para ele, basicamente, e aí o cara conquistou esse espaço e provocou um desequilíbrio ambiental. Para além disso, eles podem ser vistos como praga de jardim, né? Acabam com algumas situações nos jardins aí, e também algumas espécies são utilizadas como bioindicadores, ou seja, se eu tenho algum tipo de veneno ou algum tipo de substância tóxica naquele ambiente, esses animais não vão resistir e vão morrer.
Então, se tu encontra um caramujo ali, significa que aquele ambiente está bem preservado. Se tu não encontra um caramujo ali, significa que aquele ambiente tem algum desequilíbrio. Beleza? E isso do ponto de vista das toxinas, porque ele pode provocar o desequilíbrio quanto espécie exótica. Vamos para o outro grupo, aprofundando ainda. Nós temos aqui os bivalves. Quem são eles? Eles são as ostras, os mexilhões. São aqueles que possuem uma concha que se abre. Esse indivíduo aqui, eles possuem um pé bem desenvolvido. Se você já viu uma concha por aí, viva, você sabe que algumas delas conseguem nadar, né, perfeitamente ali, e outras se arrastam na areia com uma estrutura que muita gente olha e fala assim, é uma língua, mas não é uma língua. Aquilo é um pé, ou seja, o pé dela bem desenvolvido, que ela então vai empurrando o animal, né, no seu processo de locomoção. Esses animais, diferente dos gastrópodes, eles não possuem rádula. Professor, o que é rádula? Nós vimos lá anteriormente, né? A rádula, então, é uma espécie de língua calcificada ali que ele utiliza para raspar. Esses animais aqui, eles são filtradores, ou seja, eles filtram a água, retirando dela os particulados que estão ali para a sua alimentação. Detalhe ainda, esses indivíduos são importantes na gastronomia, ou seja, a concha, inclusive o escargot nunca comi, mas a ostra é deliciosa, eu adoro ostra, muito, muito gostoso, então é utilizado na gastronomia, são frutos do mar, também o mexilhão, também já comi, muito bom, mas também é utilizado na produção da pérola, vocês sabem disso. Entrou um corpo estranho dentro da ostra, ela fica incomodada com aquilo e começa a produzir substâncias ao redor daquele corpo estranho, para ir então neutralizando ele, vai formando a pérola. Tem criadores de ostra para a produção de pérola, né? Então tem os plantéis de ostra que eles vão lá, introduzem um grãozinho de areia em cada uma delas e cada concha daquela vai produzir 1, 2 pérolas, beleza? E também são utilizadas no artesanato. Quem nunca foi ali na praia e catou uma conchinha porque achou bonito? Então é utilizado como enfeite em aquários, mas também artesanatos para fazer brincos, cordões, enfim. Então daí a sua importância. Mas vamos ver o próximo grupo. Então, galera, o nosso próximo grupo é este aqui dos cefalópodas. Quem são eles? O nome também já diz. Céfalo, cabeça, pó dos pés. Os pés estão na cabeça. Então, necessariamente não são basicamente pés, são tentáculos, mas dá a entender que são pés. A este grupo pertence então polvo, lula e o nosso querido amigo Náutilo, né? Aquele que nós vimos lá no início do vídeo, que eu acho ele muito lindo, muito bonito, muito emblemático. Então, estão aí esses indivíduos. Aqui tem uma curiosidade, nós podemos ter conchas reduzidas, ausentes e desenvolvidas. No caso do Náutilo, né? Você está vendo aí a concha bem desenvolvida. No caso da lula, ela é reduzida e está ali dentro do corpo do animal. E no caso do polvo, ela é ausente. Esses animais possuem olhos bem desenvolvidos, ou seja, olhos complexos, conseguem enxergar com detalhes, parecido com, inclusive, os vertebrados, que é uma característica interessante nos invertebrados. Uma outra característica é que eles possuem um sistema circulatório fechado, porque eles precisam ser bastante ágeis, eles são predadores, são caçadores, então eles precisam apanhar a presa, por isso o metabolismo deles precisa ser acelerado. Então o sistema circulatório deles é fechado para não perder energia. E um último detalhe é que eles, para o processo de locomoção, têm um sifão que acumula água ali, e depois ele pressiona essa água, a água sai com velocidade e ele se projeta para frente como um raio, ou seja, com uma turbina. Eu falei que nós tínhamos dentro dos moluscos animais que eram muito lentos e animais que eram inclusive turbinados de tão rápidos, que é o caso do polvo, da lula. E ainda por cima, né, alguns possuem então bolsas de tinta
que também são utilizadas para confundir predadores. Então, tem um predador ali que vai atacar uma lula, ela aciona o sifão, sai com uma velocidade gigantesca, joga a tinta para trás, o predador fica sem saber o que aconteceu e ele, então, vai embora. Ainda, na reprodução desses animais, eles possuem reprodução interna, fecundação interna, e no caso do polvo é uma característica interessante. Ele utiliza um dos tentáculos no momento da reprodução como pênis. Daí ele fica rígido, esse tentáculo, ele introduz no corpo da fêmea, deposita lá dentro o seu espermatozoide, depois aciona o sifão e sai nadando na maior velocidade que ele possui. Porque se a fêmea pegar ele, ela então o devora. Meu Deus do céu. Bicho, não é fácil não a vida do povo também. Mas nós temos uma diversidade incrível que neste grupo nós temos lulas que podem atingir 20 metros de comprimento. Meu Deus do céu, 20 metros. Sabe o que é 20 metros? Tu pega um porte da tua casa, ali na frente da tua casa, ele tem basicamente 9, 10 metros. São 2 portes daquele, uma lula. É grande. Não queira dar de cara com uma lula dessa no oceano aberto. Enfim, o que tu tá fazendo no oceano aberto? Deixa pra lá. Importância do grupo. São utilizados na gastronomia, também são importantes para o equilíbrio do meio ambiente. Na gastronomia, professor? E são utilizados inclusive na aquariofilia. Já comeu lula? Já comeu polvo? Já. Delicioso. No yakisoba, ó, fantástico. Mas, deixando vocês com água na boca, vamos para o próximo grupo. Galera, esses grupos aqui, eles são muito importantes, mas é fundamental a gente dar uma pincelada sobre eles. Esse daqui é o da Aplacófora. Quem são esses caras? Eles são interessantes. Olha os caras aí aparecendo para vocês. Eles são como se fossem vermes e são moluscos. Meu Deus, o professor vai voltar nesses vermes, não acredito não. Não, calma. É só isso aqui. Eles são muito simples, eles não possuem concha, eles são esses vermezinhos aqui que ficam lá no fundo do oceano se alimentando das coisas que eles acham por aí. Basicamente é isso. Fechou. Vamos para o próximo grupo. Então, galera, temos ainda este grupo, que é o grupo dos ascafópodas. Eles são os clássicos, assim chamados dentes de elefantes. Possuem este nome porque tem uma concha tubular no formato de um dente de elefante, com 2 aberturas. Eles ficam enterrados nos substratos, no fundo do oceano. Por isso você não vai ver um ascafópoda por aí o tempo todo. E lá no fundo do oceano, então, ele tem 2 aberturas. Uma para o substrato e outra para fora do substrato, onde então ele vai capturar o seu alimento. É um molusco muito simples, por isso não tem tanta importância para o Enem, porém, todas as classes dentro de um filo têm a sua importância no ecossistema, obviamente. Todas as formas de vida são importantes para a biodiversidade. Então, está aí o ascafópoda, o dente de elefante, um molusco fantástico que vive enterrado no fundo do oceano e você não vê ele com muita frequência. Mas beleza? Vamos ao próximo grupo, que é o grupo dos monoplacóforas. Quem são esses monoplacoforos? Que é isso? Que são os caras que possuem uma única concha. Esses indivíduos são até bonitinhos. Então, eles não possuem uma única concha, mas são como se fossem bivalves que não tem a outra cobertura. Então eles ficam ali para fora o tempo todo querendo buscar alguma coisa para se alimentar. Também a maioria está preso ali ao substrato no fundo do oceano. Tanto o primeiro grupo, menos importante, quanto este agora, eles são exclusivamente marinhos, não tem desses animais em água doce. E o último grupo são dos poliplacóforas. Eles são chamados de quintons. São esses animais que estão aparecendo aí para vocês. Possuem várias placas, várias conchas ali. Então, tem um pé super desenvolvido, que é esse aqui que ele vai caminhar. Também são exclusivamente marinhos, vivem lá no fundo do oceano
se alimentando do que ele acha, então, pelo substrato. Então, esses 3 grupos aqui são menos importantes. Os 3 primeiros são mais importantes para qualquer prova que você vai fazer. Foque nele, mas lembrem-se que ainda tem esses 3 grupos aqui. E com isso, a gente encerra, então, o filo molusco. Espero que vocês tenham gostado desses caras. Eles possuem uma diversidade gigantesca, são impressionantes e servem de alimento também para nós. Já está pensando em comida, professor? Mais ou menos, né? Vamos ficar por aqui. Vão lá, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. E não se esqueça, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se não, eu vou no oceano buscar uma lula, aciono o sifão dela e jogo tinta em você. Então, curta o vídeo e assine o canal. E até o próximo filo. Até lá. Enfim, né? Falou!